Olá, bom dia. Meu nome é Aline Rocha. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Unigran Rio e estou gravando esse vídeo como parte da proposta da disciplina de estágio na educação básica, da professora Luciana Lobato. Esse vídeo ilustra bem as reinvenções que foram necessárias, principalmente no âmbito da educação, né? O estágio é uma matéria que se apoia na presença, na troca, na interação, e aí hoje a gente está precisando fazer isso através da tela, né? Isso foi até motivo da segunda webconferência, e a professora Natália, a professora Valquíria, a professora Luciana discutiram esse assunto, muitas adaptações pelas quais a escola passou para passar por esse momento de isolamento social, né? De afastamento, na verdade, afastamento social. E aí eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma aula para a educação infantil, especificamente para uma turma de pré-escolar 2, que propõe os campos de experiência, espaços, tempos, relações e transformações, e o segundo campo, o eu, o outro e o nós, né? Como eu estou fazendo o isolamento e não estou saindo de casa, a não ser por extrema necessidade, eu fiz aqui também algumas adaptações e ao invés dos blocos lógicos que eu propus na aula, eu estou usando algumas figuras que eu acabei imprimindo em casa, né, para poder ilustrar a aula sem usar propriamente o material, até porque a escola está fechada, eu não conseguiria pegar esse material emprestado para poder gravar esse vídeo, né? A ideia principal nessa atividade é fazer com que as crianças desenvolvam principalmente duas habilidades, o raciocínio lógico e a percepção visual. O raciocínio lógico porque vai ajudar essa criança a se desenvolver na vida como um todo, né? Nas questões operacionais, nas questões de matemática, mas também nas questões da vida, organização de espaço, tempo e a percepção visual, que a gente vai focar mais por conta da série em que eles se encontram, e a gente precisa desenvolver e aguçar essa percepção visual para que eles possam passar pelo processo de alfabetização, né, que começa agora no pré-2 e vai se estender até o terceiro ano, mais ou menos, do ensino fundamental, mas para chamar a atenção desse movimento de perceber as diferenças entre os objetos, as semelhanças e as diferenças entre os objetos, para que a gente possa lá na frente ter uma criança, ter um aluno que preste atenção que a voltinha do F vira para a direita, que a voltinha do G vira para a esquerda, né? Que o D ele sobe, que o F ele desce, que o movimento da escrita, né? Então, nessas turmas de pré-2, o trabalho com essa questão da percepção visual, ele é muito trabalhado, porque uma criança que tem essa habilidade trabalhada e bem desenvolvida vai fazer com muito mais facilidade, vai passar pelo processo de alfabetização. Então, a proposta seria a seguinte: pegar a caixa dos blocos lógicos, que possui 48 peças, e aí ela vai trabalhar 4 atributos: o tamanho, a cor, a forma e a espessura. Entre os tamanhos a gente tem grande e pequeno. Entre a cor a gente tem as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Entre a forma geométrica a gente tem o círculo, quadrado, triângulo e retângulo. E a espessura a gente tem grosso e fino. Bom, daí a gente pode perceber quantas possibilidades de combinações a gente tem, né? A primeira proposta é deixar as crianças livres para manusearem e perceberem por si só as diferenças entre as formas. Então, elas podem montar cidades, objetos, figuras, brinquedos com aquele material, manuseando livremente, né? À medida que você põe o material e pede para a criança fazer só aquela proposta dirigida que você quer que elas façam, você tolhe a criança de explorar o material, de investigar quais possibilidades ele tem, né? Então, por exemplo, que o círculo mais grosso ele vai rolar, que o círculo mais fino não vai rolar, vai tombar,
que o quadrado grosso vai ficar em pé e o fino se apoiar talvez fique. Então, a ideia é deixar a criança fazer a proposta investigando quais possibilidades aquele material oferece. Lembrando que esse é um material que não precisa necessariamente ser comprado, né? A gente está falando do estágio numa escola de classe média, mas a gente pode fazer adaptação e produzir esse material com sucata, com isopor e convidar as crianças a participar dessa elaboração, né? As crianças podem pintar das cores e agrupar, né? Já na pintura, já no corte, por exemplo, do isopor ou do papelão, as crianças podem perceber que eles vão precisar ter 3 quadrados grossos grandes, 3 quadrados grossos pequenos. E aí, por exemplo, você vai usar o papelão, como é que a gente pode fazer para engrossar, né? É importante deixar a criança participar do processo e responder as perguntas. Na verdade, o papel do professor aqui é mediar, intervir, de maneira que a criança por si só vai elaborando aquele pensamento. Então, como que a gente pode engrossar esse papelão? A gente pode cortar vários iguais e colar um em cima do outro para que ele fique com uma espessura diferente do papelão sozinho. Aí a gente já diferenciou a espessura grossa da espessura fina, né? E depois que a gente promove a questão da espessura, que a gente propõe a questão da espessura, a gente pode a gente pode convidá-los a pintar das cores. E aí a gente vai agrupando, né? Porque então nos blocos lógicos a gente vai ter 3 triângulos grossos, um de cada cor. 3 triângulos finos, um de cada cor. E aí a gente pode promover, inclusive, uma atividade de listar quais são os objetos dos blocos lógicos, né? Fazer ali um gráfico, ou uma tabela, ou uma lista, da maneira que o professor ficar mais confortável, e produzir esse material junto com as crianças. Cada vez a gente entende que a turma de pré-2 ainda não é uma turma que está lendo e escrevendo, então o professor vai servir ali de escriba e de leitor, né? Mas a gente está familiarizando a criança com essa questão da escrita, de que a gente escreve da esquerda para a direita, de que quando acaba o espaço ou quando a gente está fazendo uma lista, uma palavra fica embaixo da outra e assim sucessivamente. Então já é um processo que você envolve a criança desenvolvendo muitas habilidades só numa brincadeira, né? Sem que isso ocorra de maneira sistemática. Então aí a professora pode listar e a cada vez que a gente conseguir produzir uma peça, por exemplo, a gente produziu círculo pequeno, fino. Aí as crianças vão lá e riscam aquilo que a gente já produziu. Até que no final a gente faça a contagem desse material, né? E eles descubram e confiram que tem que ter 48 peças, tá? E aí a gente vai agrupando. Primeiro por peças finas. Separem em 2 grupos, peças grossas, peças finas. Depois por cor, vermelhas, amarelas e verdes. E aí depois que você sugerir algumas primeiras separações, alguns agrupamentos, você pode pedir que eles sugiram novos agrupamentos. Então a gente agora vai pegar só os triângulos, ou agora a gente vai pegar só os círculos, e aí fazer uma competição entre os grupos, né? Quais os grupos que vão pegar primeiro? Aí você pode dar um comando. Por exemplo, esse grupo vai pegar todas as peças finas. Esse grupo vai pegar todas as peças grossas. Esse grupo vai pegar todas as peças vermelhas. E aí, à medida que você dá o comando, né? 1, 2, 3 e já. As crianças têm que ir lá pegar. Qual grupo conseguiu arrecadar mais peças? A gente pode trabalhar aí a contagem, né? Então, percebe que a gente inicialmente propôs 2 campos de experiência, que os passos, tempos, relações e transformações, que vai trabalhar essa questão das formas, né? Mais voltada para o lado matemático. Não que esse campo de experiência seja sinônimo, né? Escolheram um nome desse tamanho para falar sinônimo de matemática. Não é isso, mas é um tema que vai ser mais abordado nessa área. E o eu, outro e o nós, à medida que você promove a interação entre as crianças para descobrir aquelas propriedades dos objetos. Outros campos também estão sendo trabalhados aí, né?
Por exemplo, o campo que vai falar da linguagem, da escrita, da fala, do pensamento e da imaginação, quando você deixa as crianças elaborarem um brinquedo a partir daquelas formas, quando você faz uma lista daquelas peças, você está trabalhando a escuta, você está trabalhando a fala, está trabalhando a escrita e está trabalhando o pensamento, né? Que a ideia é essa, os campos de experiência irem se alinhavando entre eles em todas as atividades que são promovidas. Então, a gente acaba escolhendo um para colocar no planejamento, para a gente poder dar o foco maior e poder contemplar todos aqueles que são. Mas não necessariamente você consegue trabalhar um único campo de experiência numa atividade. Isso é impossível. Se a atividade é bem elaborada, se a atividade é bem planejada e se ela tem a criança como centro do processo de ensino e aprendizagem, ela vai explorar provavelmente os 6 campos de experiência. E a última proposta é trabalhar, depois que a gente já manuseou livremente, explorou aquelas possibilidades, já explorou quais as propriedades de os atributos e as semelhanças e as diferenças entre todas as peças, a gente vai começar a trabalhar com sequência lógica. Então, você pode começar com uma sequência bem simples, por exemplo, primeiro o círculo pequeno amarelo, o triângulo pequeno azul e o quadrado vermelho pequeno. Então, eu fiz uma sequência com 3 formas geométricas pequenas. E aí, eu vou pedir que eles reproduzam essa forma no papel, cada um com a sua folha. Depois, a gente vai ampliando. Então, eu vou colocar um círculo pequeno e um círculo grande, um do lado do outro. Depois, vem o círculo vermelho. E aí, você vai dificultando e fazendo uma sequência que começa com 3 elementos. Para essa idade, a gente pode estar trabalhando aí até com 6 elementos, que eu acredito que eles vão conseguir perceber essa sequência. Depois que o primeiro passo foi falar a sequência e mostrar visualmente, a gente pode só colocar a sequência à disposição deles, né? Colocar essas figuras presas no quadro ou dispostas ali no chão e pedir que eles percebam quais são aqueles atributos e desenhem aquela sequência no papel, né? Essa é uma ferramenta, o Bloco Lógico é uma ferramenta que é utilizada há muitos anos, mas que possui muitas possibilidades de explorar, né? As próprias crianças, se o professor tiver ali uma escuta atenta, ele vai perceber que as próprias crianças vão promover algumas sugestões, vão propor algumas atividades, algumas composições, né? E aí a ideia é ir explorando isso junto com a turma, fazendo com que a atividade seja interessante e significativa para todos do grupo, tá bom? Bom, essa é a minha sugestão. Obrigada, um abraço.